eu gostaria de agora falar de um tema que o pastor Carlos gosta, né, de falar desse tema. Na verdade, ele é especialista nesse tema e é uma dúvida que muitos têm. A Rússia, pastor Carlos, ela fez isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante a gente falar, que talvez alguém ainda não saiba, não teve acesso a essas informações. A Rússia, ela testou com sucesso uma internet desplugada do resto do mundo. Ou seja, a Rússia, ela tem uma internet própria. E ela fez o teste, ela testou isso e deu certo. Ela fez o teste, ela se desplugou do resto do mundo e o seu sistema financeiro, de saúde, continuou funcionando normalmente. Todos os sistemas do país continuam funcionando normalmente. Então, a Rússia tem uma internet própria. Agora, o que é que o Putin sabe que a gente não sabe? O que será que ele sabe? O país vermelhinho também já está preparado para isso? O que eles sabem que a gente não sabe? Né? Então, aí a gente entra na questão do apagão digital, né, do grande reset mundial. Nós temos aqui o evento que é o Cyber Polygon, que vai simular aí, né, eles vão fazer uma simulação, né, de um cenário para uma pandemia digital. E nós sabemos que essa pandemia que nós estamos vivendo, o Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, ele em 2019, em outubro, se eu não me engano, eles promoveram o evento 201. Promoveram o evento 201, que era simulando tudo isso que nós estamos vivendo agora. Eles fizeram uma simulação antecipada, 2 meses depois, estourou o que nós estamos vivendo agora, que é essa pandemia do momento. Eles fizeram essa simulação, 2 meses depois isso aconteceu, agora eles vão fazer essa simulação dessa pandemia digital, e aí algumas pessoas estão dizendo, então vamos me preparar, vai que acontece como aconteceu em 2019. Pastor, fale pra gente, isso aqui pode acontecer? O que o senhor acha, na sua visão? Esse evento Cyber Polygon grita alguma coisa pra gente? A gente vê que em pouco tempo, em poucos dias, aí a gente teve um ataque à JBS, que eles deram, acho que foi mais de 100 milhões para desbloquear o sistema. Nós tivemos um ataque gigantesco à imprensa, e logo após nós tivemos um ataque cibernético na questão financeira e nas agências, nas questões de agências aéreas, né, de empresas de aviação. Então, foram 4 ataques em menos de 30 dias. Então, os ataques estão ocorrendo, isso é lógico, isso é claro, e aí vem um desejo de reiniciar tudo, né? O grande reset não é teoria, porque foi anunciado no próprio Fórum Mundial Econômico, e se ele foi divulgado, veja que o príncipe Charles e tantos outros líderes globais divulgaram a necessidade de um grande reinício de tudo. E é bom entender que o mundo era um até 2019. E após 2019, estamos atravessando essa enfermidade que está adequando o mundo a um novo normal, né? Isso são questões visíveis, que o mundo era um antes da Segunda Guerra Mundial e o mundo teve que se reinventar após a Segunda Guerra Mundial. E o mundo era um até 2019 e o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo de 2019. Então, tudo que está ocorrendo diante dos nossos olhos caminha para uma nova normalidade, para um novo sistema global de domínio, de escravidão e de muito pânico e medo. Dizem, né, os especialistas, que se houver um apagão digital, é pior do que uma guerra nuclear, do pânico e a ansiedade que vai gerar na humanidade. Eu já vi economistas dizendo, né, que isso pode ocorrer em questão de dias, de meses, mas depois voltaria tudo normal. Mas imagine que muita coisa se perderia nessa história. Muita informação seria tirada do ar nessa história.
e o mundo iria se adequar totalmente a um sistema de um controle absurdo. Então, eu acredito, sim, que haverá, né, uma grande manifestação de um ataque cibernético gigantesco. É por isso que eles vão fazer esse teste. A gente sabe também, né, sobre a questão do Vale do Silício. Existem muitas questões ocorrendo lá na Califórnia, aonde existe a sede de tudo isso. Veja que Elon Musk se mudou de lá. Várias empresas estão tirando seu endereço de lá, questão tecnológica, mas todo o sistema depende do Vale do Silício. Nós temos o Big One, que pode ocorrer, né, que seria um mega terremoto que destruiria o Vale do Silício inteiro, São Francisco chegaria até Nova York. Nós temos várias questões, mas eu acredito que para um controle como eles querem, eles vão reiniciar o sistema de internet mundial. Eu acredito. E isso pode ocorrer com certeza antes da volta de Jesus, antes do arrependimento, antes do arrebatamento. Então, está tudo arquitetado diante de nós. Se você pegar alguns filmes e séries pós-apocalípticas, você vai ver regiões inteiras sem internet. Imagine um mundo sem internet, um mundo sem comunicação. Então, a gente sabe que existe um sistema que caminha aí para um reinício de tudo. E a Rússia, como você bem colocou, pastor Giovanni, se antecipou, né, criando a sua internet própria. Nós temos os balões de internet do Google também, que está sendo testado no Brasil. Nós temos vários meios, né, de internet sendo testado. Elon Musk falou também que a Starlink vai concorrer na questão de internet de âmbito mundial, a internet espacial, mas eles estão mudando o modelo de controle, e eu creio que muita coisa que eles estava aberta, eu vejo que as redes sociais eram abertas, YouTube era aberto, Facebook era aberto, muita coisa aberta, você vê que eles colocaram um monte de cerca já. Só que para eles adequar o sistema tecnológico ao sistema do controle totalitário, muitas coisas precisam ser tiradas do ar. E eu acredito que isso pode ocorrer através aí de um apagão digital. Eu acredito que isso possa acontecer. Eu acredito. Eu vou passar ao pastor Marcelo e eu quero ver também a opinião dele sobre isso. Pastor Marcelo. Pode falar. Antes do senhor falar, só uma observação, que eu li um comentário aqui, disse assim, olha, eu sobrevivo sem internet, não preciso dela para mim sobreviver. Sou de antes da internet, uma coisa assim, passou muito rápido, mas deu tempo de ler. É o seguinte, você não tem noção da proporção do caos se a internet ela for desplugada. Por exemplo, você não tem dinheiro no bolso, na carteira, o seu dinheiro está no banco. Como você vai sacar se não tem internet? Eu vou no mercado ali, porque acabou o arroz. Nessa altura do campeonato vai estar um caos. Vai estar todo mundo comprando o que tem no mercado, o que resta. Vai faltar combustível, pode faltar energia. Os carros mais atuais vão parar, né? Porque todos têm chip, tudo que tem chip, tudo que tem monitoramento por satélite vai parar. Imagina aviões, né? Como disse o pastor Josué ontem na live, pôs muito bem, aviões perdendo a comunicação com as torres de controle, né? Pousando ao mesmo tempo, será muito terrível. Imagina os hospitais, né? Pessoas nos aparelhos ali, os dados, as informações que são hoje é tudo digitalizado, a pessoa, todo o status da pessoa, o pastor Marcelo passou por isso recentemente, é tudo digital, tudo no computador ali, as informações daquele paciente que é passado para a família, então haverá realmente um caos. Aí você vai no mercado, você chega na prateleira, tem o último pacote de arroz,
Você coloca debaixo do braço e vai pro caixa pagar, mas você tá sem dinheiro, você tá com cartão de débito. Você passa no débito para mim, mas como que eu vou passar no débito, querido? Não tem internet, não existe comunicação entre a maquininha e a central. Não tem como. Ah, então marca para mim, olha, nesse caos que tá aqui, você tá vendo a bagunça, tá? Não tem como marcar não, querido. Então, realmente, a coisa vai apertar. Eu só tô fazendo só essa observação, porque às vezes a gente fala, vai desplugar a internet. Ah, eu vivo sem internet, não tem problema. A coisa é muito mais séria do que você imagina, pastor Marcelo. Exatamente, pastor Giovanni, pastor Carlos, essa questão de internet, se fosse isso há 10, 15 anos atrás, até as pessoas conseguiriam se readaptar, né? E até mesmo aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham em empresas, por exemplo, empresas como comércio exterior, o camarada acha que não vai ter nenhum impacto na vida dele, mas a empresa dele vai para o buraco em fração de segundos, né? Porque sem comunicação, sem contatar fornecedores, consumidores, então assim, começa a ter um efeito na economia muito brutal, porque à medida que a economia funciona mais ou menos como um dominó empilhado, né? Cai um, cai outro, cai outro, cai outro, a gente está vendo isso acontecer já na pandemia, né? Quantas empresas quebraram na pandemia, quantas agências bancárias foram fechadas no Brasil e também fora do Brasil, quantas fusões para economizar custos, enfim. Então eu penso o seguinte, né, sobre essa questão ainda do apagão digital que o pastor Carlos mencionou, eu acho que é possível sim, né, mas como uma medida para avançar um pouco mais a agenda. Por exemplo, antes de 2019 da pandemia, antes de a pandemia começar a vigorar lá no país dos vermelhinhos e depois chegar em todo mundo, muitas coisas que demorariam muitos anos, décadas, né, aconteceram, elas se aceleraram muito rapidamente. Por exemplo, a digitalização da economia, né, com a pandemia veio essa questão do distanciamento social, as pessoas não podendo se aproximar umas das outras, então muita coisa em relação à tecnologia nesse sentido avançou, né? Você vê, por exemplo, máquinas em shopping centers que tem agora que fazem sorvetes sem nenhum atendente, você vê grandes empresas, né, de fast food, como o McDonald's e outras, robotizando todo o seu atendimento, e isso tem um apelo muito legal, porque, para quem é leigo, né, que você passa a não ter esse possível risco de adquirir essa doença. Então, a digitalização dos trabalhos, os home offices, né, que foram lançados aí, o fechamento de lojas comerciais no Brasil inteiro e no mundo inteiro, prédios comerciais à deriva aí, com condomínios a pagar e pela lei de empenhorabilidade, uma das dívidas que pode levar o imóvel a leilão é a falta do pagamento do tributo do IPTU, né, que é o Imposto Predial Territorial e Urbano. Então, muitas coisas que demorariam décadas para acontecer, aconteceram, foram 10 anos em um, né? Então, em relação ao apagão digital, eu vejo que é possível que isso possa ocorrer, mas a gente sabe que a marca da besta, né, ela vai ser usada como um sistema global, e sendo usada como um sistema global, ela precisa operacionalizar através da internet. Então, se eventualmente isso vier a acontecer, vai ser como uma etapa, né, para que as liberdades possam ser mais cerceadas, como o pastor Carlos ali bem colocou. Inclusive tem agora uma matéria recente que o Elon Musk, né, ele está querendo, em agosto desse ano, ele disse que vai haver internet em todo o planeta, né, só não nos polos. Ou seja, o mundo inteiro estará nessa conectividade. Agora, com o 5G, com a velocidade da informação do 5G, isso realmente vai ser brutal. O nosso mundo, a internet das coisas, as casas conectadas, isso vai ser absurdo, né? Inclusive, ele está diminuindo preços aí para terminais da Starlink, né, para poder aumentar essa conectividade. Então, se eventualmente houver esse apagão digital, e eu creio que é possível mesmo, porque essa questão aí do Cyber Polygon, né, o Polygon que estão falando aí, e realmente é apoiado pelo Fórum Econômico Mundial, fica quase como uma predição, né, daquilo que eventualmente possa vir a acontecer. A Rússia, criando essa internet desplugada do sistema, a gente sabe que a gente iria entrar numa questão geopolítica aí, né? Os Estados Unidos estão em constantes disputas aí com a Rússia. Teve agora um incidente no Mar Negro
com o navio britânico ali, a Rússia ameaçou inclusive disparar e afundar o navio. Tem toda essa questão do Oriente Médio ali, de um lado Rússia, os vermelhinhos, alguns países do Oriente Médio, agora a mudança de governo nos Estados Unidos, em Israel. Então, existe hoje essa polarização, mas a gente sabe que o anticristo ele vai governar, né, sobre um mundo conhecido. Então, pode haver, sim, um apagão, pode ser que haja até um confronto nesse sentido, né, como a Rússia, que está se preparando para esse momento, mas como uma regra de 3, né? Ação, reação, solução. Primeiro você faz o evento, depois as pessoas reagem, meu Deus, a minha vida acabou, como o pastor Giovanni bem citou ali. A questão do mercado, débito e crédito não funciona mais, caixa eletrônico não opera mais, e ninguém tem dinheiro, sacos de dinheiro dentro de casa, né? Então hoje todo mundo já é refém do sistema da internet. Então realmente, e depois viria a solução, e a solução um novo modelo, né? Um novo sistema operando que realmente venha a atender melhor os interesses dessa elite dominante. Essa pergunta aqui do André é interessante. O pastor Josué, eu vou passar para o senhor comentar sobre isso. Ele está perguntando aqui, quando resetar tudo, o dinheiro dos bancos tem chance de sumir? Isso pode acontecer, pastor Josué? Olha, para quem é mais novo aí, talvez não se lembra, né? Mas sem nenhum ataque cibernético, num período em que um homem chamado Collor de Mello assumiu a presidência do Brasil, milhões de brasileiros dormiram com 50 mil reais na conta, 100 mil reais na conta, porque naquela época tinha uma inflação monstruosa, né? E tinha muitas pessoas que chegavam a vender casas, vender imóveis, patrimônios, para aplicar dinheiro no banco, porque a inflação era tão terrível que o juro era por noite. Havia uma aplicação naquela época que se chamava overnight. Então, as pessoas colocavam lá 100 mil reais numa conta e aplicavam em overnight, ele ganhava dinheiro por noite, e era muita grana, né? E aí, então, o que ocorre? Gente que vendeu casas, que pegou indenização de empresas, 20, 30 anos, jogou tudo nesse tipo de aplicação, num belo de um dia, acordou com a conta zerada. Sumiu o dinheiro de todo mundo. Não deram satisfação. E depois de muitos anos, pagaram do jeito que deveria, ou acharam que deveriam se pagar. Isso aconteceu no Brasil, né? Agora, imagine no meio e no sistema em que nós estamos vivendo, aonde está se trabalhando para a implantação de um governo mundial. Então, isso daí é bem possível, sim, acontecer. Tanto é que, independente de sumir todo ou não o dinheiro, é importante nos dias em que nós estamos vivendo, enquanto está esse impasse aí, desse ataque cibernético, na medida do possível, a pessoa ter uma reservinha em casa, em espécie, tá? Porque, como já foi dito aí, né? Em 2019, antes dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, 2 meses antes dela ser anunciada e propagada ao mundo, houve uma simulação com os seguintes órgãos: ONU, Fórum Econômico Mundial, todos os atores que estarão no Cyber Polygon, agora dia 9 de julho, estavam nessa simulação lá de outubro de 2019. E 2 meses depois, o mundo foi presenteado com esse bichinho que está aí, né? E agora, os mesmos que estavam no evento 201 de outubro de 2019, fazendo a simulação lá, são os mesmos que vão estar agora em 2021 no Cyber Polygon. Então, o que eu costumo dizer? O que é essa crise sanitária que nós estamos vivendo aí? Como nós já falamos aqui, eles estão fazendo um trabalho de engenharia social, preparando a sociedade, condicionando a sociedade para aceitar um novo modo de vida, um novo modo de viver, um novo modo de economia, e um novo modo de política, um novo modo de religião.
E para isso eles estão condicionando as pessoas. E para condicionar as pessoas, existe um trabalho científico chamado engenharia social. E aí, então, o que acontece? Eles estavam trabalhando nessa engenharia social já há décadas. Porém, não sabemos o que foi que eles viram no mundo espiritual e eles acharam que deveriam acelerar esse trabalho de engenharia social. Eles achavam que deveriam agilizar. E aí, então, o que acontece? Quando você está trabalhando num laboratório e está preparando uma reação química, qual é a maneira, o que você usa para acelerar essa reação química? Você utiliza-se de um catalisador. O catalisador ele tem a função de acelerar uma reação química. Você está entendendo? Então, da mesma forma, eles fizeram esse trabalho de engenharia social. Eles precisavam de dar uma agilizada, um up, porque eles descobriram, sentiram, receberam alguma informação do mundo espiritual que precisavam agilizar algumas coisas. E para isso eles precisavam de fazer o quê? Colocar um catalisador. Então, esse primeiro evento que aconteceu aí, dessa crise sanitária aí, na realidade, isso é um catalisador. Por que eu digo que isso é um catalisador? Inúmeras normas, regras, leis que foram implantadas do dia para a noite no mundo. Se não fosse essa crise, eles demorariam décadas para condicionar a sociedade para aceitar essas normas, para aceitar essas regras. Mas por conta desse catalisador, a toque de caixa, eles conseguiram enfiar a goela abaixo coisas que seriam inaceitáveis fora de uma crise sanitária como a que estamos vivendo. Então, coisas que eles iriam demorar 5, 6, 7, 10 anos para fazer com que a sociedade aceitasse através de um trabalho de engenharia social, eles conseguiram em questão de meses. Por exemplo, se você falasse assim, há 2, 3 anos atrás, você acredita que eles vão lançar um decreto e do dia para a noite vão fechar todas as igrejas no mundo? Ah, você tá louco, isso é teoria da conspiração. Nunca! Não tem homem para fazer isso na face da terra. Nunca! Quê? Fechar todas as igrejas no mundo? Parar o culto de todas as igrejas do mundo, todas as religiões? Não acredito. Isso não. Isso aí é teoria da conspiração. Nós não vimos isso com os nossos olhos. Num toque de caixa, todas as igrejas fechadas em um toque. Nós não vimos comércios baixando a porta em um toque. Nós não vimos todos ficando em casa, todos usando focinheira. Ou seja, eles fizeram um trabalho de amestramento, igual você amestra um cãozinho, um cachorro. É o que eles fizeram com a humanidade, com a sociedade. Você está entendendo? Então, o ser humano, ele foi amestrado em questão de meses, coisas que demorariam décadas, e isso através desse catalisador, né? Pois bem, mas a realidade é que esse catalisador não atingiu o que eles esperavam. Eles esperavam um estrago um pouco maior do que isso. E aí, então, o que ocorre? Eles vão partir agora para um segundo catalisador. E esse segundo catalisador é esse ataque cibernético. E eles sabem que isso aí vai ser muito mais devastador do que o anterior. Porque já estão fazendo testes disso, como o pastor Carlos frisou muito bem aí, né? Eu não me recordo se ele citou a respeito do oleoduto que cobre toda a costa leste dos Estados Unidos, né? Que foi hackeado, aquele oleoduto, né? E hackeado, eles conseguiram interromper 45% do abastecimento da costa leste dos Estados Unidos, com tecladas, com ataque cibernético, né? Eles utilizam-se hoje de um programa chamado ransomware. Esse ransomware, ele entra dentro do sistema, criptografa o sistema, e a partir disso, eles falam, está criptografado, e a gente só libera essa criptografia mediante pagamento de resgate. Assim foi com a JBS, assim foi com esse oleoduto do leste lá dos Estados Unidos,
e outros ataques menores, mas já fizeram algumas simulações pequenas, né? E agora, então, estão preparando uma simulação para o dia 9 de julho. E é óbvio, né, que é por isso que o pastor Giovanni já frisou aí, que a Rússia já fez um teste, né, de desplugar a sua internet da mundial, para ver como é que iria se sair. Tudo isso porque já avisando isso, não é verdade? Então, a realidade é essa, né? O Klaus Schwab falou com todas as letras, sem nenhum rodeio, tá? Um apagão de cibernético, um ataque cibernético deixará a crise sanitária atual como café pequeno. Vai ser café pequeno, perto do estrago e da devastação que ela vai proporcionar no mundo. Você já imaginou o que é todos os hospitais parados? Todos os hospitais sem equipamentos funcionando? É o que o pastor Giovanni falou aí. Tem pessoas que falam assim, mas eu vivo sem internet, eu não estou mais... Não, a internet não é usada só para isso, não. Tudo hoje depende da internet. Eu falei para ele, aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, principalmente a linha amarela de metrô aqui, já não tem mais operador, não é mais maquinista que está lá dirigindo o metrô. Os metrôs aqui andam sozinhos, sem ninguém. O metrô aqui anda sozinho, sem ninguém. Ele para nas estações, abre as estações, se tem algum problema, ele fecha a porta, ele abre a porta, faz tudo sozinho. Então, imagine só, todos os hospitais travando, sem funcionar. Justamente, centros cirúrgicos que utilizam tudo desses equipamentos digitais, né? E o que acontece é o seguinte, nós falamos da terceira G mundial, né? E diferente do que muitos pensam, a terceira G mundial não se utilizará armas nucleares. Por quê? A arma nuclear hoje, ela se tornou o quê? É simplesmente uma garantia para o meu país. Só para mim poder sentar na mesa de igual para igual. Então, qualquer país que tem uma arma nuclear, ele senta de igual para igual com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China e por aí vai. Então, a arma nuclear só serve para isso hoje. Mas até mesmo já existe um tratado que ninguém pode usar a arma nuclear. E se usa, ele vai ter uma retaliação do mundo inteiro contra ele. Então, a terceira G, diferente do que muitos pensam, não se valerá de armas nucleares, mas se valerá de armas escalares. Serão ataques sônicos, ataques de pulso elétrico direto, ataques de micro-ondas. A esses dias, a esses tempos atrás, vimos aí autoridades que estavam até mesmo pessoas da CIA no meio, que sofreram esses tipos de ataques, que eles chamam de síndrome de... Como chama a capital de Cuba lá? Havana. Síndrome de Havana. Por quê? A primeira vez que isso aconteceu foi na Embaixada dos Estados Unidos, lá em Havana. Sofreu um ataque sônico ou de micro-ondas. E todos os funcionários da embaixada tiveram que sair correndo para fora, sentindo náuseas, dor de cabeça, tontura, desmaio, enjoo. E são testes de armas escalares. Então, as armas da terceira G mundial serão diferentes da segunda. Por exemplo, com um pulso elétrico direto em uma usina, como a usina de Itaipu, eles podem interromper a energia elétrica da metade do Brasil. Com ataque de pulso elétrico. Ali, você está entendendo? Então, as armas da terceira G mundial vai além da nossa imaginação. Esquece bomba atômica. Esquece arma nuclear. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou usar uma arma que eu posso destruir vidas, que eu posso brecar o seu sistema, que eu posso brecar a sua hidrelétrica, que eu posso parar as suas torres de transmissão de energia elétrica, que eu posso parar o seu sistema de água, os seus oleodutos, te deixar quebrado e depois assumir o teu país sem nenhum estrago. Eu só vou lá, descriptografo tudo que eu criptografei, tudo que eu travei, boto para funcionar de novo e conquisto um país inteirinho, sem prejuízo. Ao passo que se eu ataco um país com arma nuclear, aquilo ali ficará condenado por décadas e talvez, dependendo desse ataque, nunca mais poderá se pisar naquele solo, como é o caso de Chernobyl. Você está entendendo? Então, o que acontece é o seguinte, as armas que eles utilizam hoje são armas escalares.
São armas de pulso elétrico, armas de micro-onda, energias diretas, é o que vai acontecer. E a realidade é que este ataque, esse apagão cibernético, ele pode acontecer muito bem, sem utilizar nenhum hacker, simplesmente com uma descarga monstruosa de pulso eletromagnético em centrais, em nuvens, e por aí vai. Então, este ataque cibernético que está sendo previsto aí, eu chamo de um segundo catalisador para agilizar mais algumas coisas e preparar o mundo para receber o governo do anticristo. Pastor Giovanni, só uma ressalva, porque assim, outra questão que também o povo está falando muito é a questão de armazenar comida, retirar dinheiro de banco, né? Então, existem vários pontos aí que precisam se pensar, e eu estou de acordo com o pastor Josué, que quem puder guardar um pouco de dinheiro e se resguardar é importante, né? A gente começou a live falando de dinheiro digital, de dinheiro de espécie, mas se acontecer alguma coisa, é bom você estar preparado. Outra coisa que eu estou recebendo muito no meu canal, só sobre esse assunto, antes de falar dos sinais da natureza, tem muita gente querendo sumir do meio do povo, né? Ir para chácara, para sítio, se refugiar e criar lugares de refúgio, fugir. Então a gente vê três coisas: armazenar comida, tirar dinheiro de banco e sair das grandes cidades. É o que muita gente que a gente ouve falar sobre esse tema fala. Só que a gente está falando de um sistema totalitário que já monitora tudo, que já controla tudo. E por mais que possa existir um mecanismo de fuga, ele seria só se você se desligar totalmente de tudo. Eu não acredito que a pessoa consiga ir morar... Não adianta você ir morar numa chácara do lado da cidade que você mora, sendo que você vai depender da cidade. Você vai depender de telefone, você vai depender de um monte de coisa. Então, hoje, diante de tudo que está acontecendo, e muita coisa está acontecendo muito rápido, eu tenho dito, eu particularmente digo, eu tenho esse pensamento que não adianta você fugir. Eu acho que a gente tem que ser a resistência. E sobre questão de alimentação e dinheiro, se você conseguir se resguardar, seria importante você fazer uma reserva para se preparar aí, porque ninguém sabe. Hoje é tudo como uma nuvem, né? E a nuvem vai saindo e você vai tendo clareza das coisas. Eles apontam o que está para acontecer. E é bom acreditar. Como a gente viu o teste da pandemia, nós estamos diante de outro teste. O teste dessa enfermidade ocorreu e logo após ocorreu a enfermidade. Então pode ocorrer o teste e logo após haver um apagão. Mas eu também sou de acordo com o que o pastor Marcelo falou, que se ocorrer, eu acredito que não vai durar aí mais de uma semana. Eles podem apagar e logo volta tudo. Ou pode durar, eu já vi um economista falar de 15 a 30 dias. Então, mais um ataque, eu acredito também, como o pastor Josué falou, algumas regiões que são fundamentais para um sistema, para quebrar um sistema, pode haver um apagão mais extenso, outras regiões podem voltar, ser menos a menos. Mas eu digo uma coisa a todos, meus irmãos, nós temos que estar preparados para tudo. Daqui para frente, nós temos que estar preparados para tudo. Eu não vejo uma melhora nem a curto e nem a longo prazo. Eu só enxergo as dores se multiplicando. E quem me dá o respaldo para isso é a própria Bíblia, né? É a própria palavra de Deus. Então, daqui para frente, as dores vão se multiplicar. E enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós temos que estar preparados. Agora, olha lá. A irmã Cris Silva falou bem, temos que fugir para o esconderijo do Altíssimo. Jejum, oração e palavra, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar preparado para tudo. Sem dúvida, pastor Carlos. Falou tudo, né? Falou exatamente como eu penso também.
E só voltando naquela questão ali, rapidamente, sobre a questão de armazenar alimentos, né, armazenar dinheiro, muitas pessoas, né, ficam se perguntando sobre essa questão, e aí dizem que, alguns, né, dizem que é falta de fé e tudo mais, como se Deus não pudesse suprir. Mas se a gente olha pela Bíblia, em Gênesis 41, quando a Bíblia fala sobre o sonho de Faraó, né, na questão do Egito, a gente observa que a orientação de Deus foi justamente para que se armazenasse alimentos, né? Está escrito em Gênesis 41, no verso 35, o seguinte: e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, é claro, a gente precisa equilibrar essas coisas, né? Porque, veja bem, tem pessoas que acham que vão se salvar por muito armazenar. E, na verdade, é justamente o contrário. Quando a gente lê lá a questão a questão do rico lá que tinha, né, que arrazoava entre si, dizendo, olha, eu construí muitas coisas, tenho bens em depósito para muitos anos, eu vou destruir meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e ali eu vou guardar todos os meus bens, todas as minhas novidades, e vou dizer para minha alma, come, bebe e folga, porque tens bens em depósito para muitos anos. E veio a voz de Deus e disse, louco, essa noite mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Então, a gente precisa entender que se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar sentinelas, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, mas tem coisas que são do homem, tem coisas que são de Deus. É errado você ter uma... Até como um princípio de economia, né? A disciplina de economia, a gente vai observar que os investidores sempre recomendam você investir o seu dinheiro, mas ao mesmo tempo você ter a sua reserva de emergência, que eles chamam, né? 10, 15% do seu capital para pronto uso. Por quê? Porque pode ficar uma pessoa doente, pode ficar um parente doente, pode acontecer um imprevisto e você tem que ter um recurso disponível, que não esteja lá no CDB, no LCI, no LCA, numa ação que você não possa resgatar, ou num fundo que não tenha liquidez, que você possa usar imediatamente. Então, essa questão ali que o pastor Carlos colocou de ter um capital assim para pronto uso, é claro que a gente sabe que a maioria das pessoas não tem essa condição, né? Porque ganha hoje para comer amanhã. Então, eu acho importante a gente pontuar isso. Mas, por outro lado, há pessoas também que entendem esse princípio, mas são exacerbadas. Elas acham que por muito armazenar, elas vão impedir de que algo aconteça, né? Tudo tem que ser equilibrado. Há pessoas que acham que por muito reter, não vão passar nenhum trabalho. É justamente o contrário. A Bíblia ensina princípios sobre o compartilhamento, né? Eu penso que Deus só dá a quem compartilha. Até você que está me assistindo aqui na live, né? Há muitas pessoas que acham que só tem que receber de Deus. Eles entram no YouTube, eles entram na plataforma, eles veem vídeo todos os dias, mas a vida prática deles, eu sei que o pastor Carlos tem também os seus trabalhos missionários, o pastor Josué não, né? Primeiro contato que a gente está tendo aqui na live, mas você tem que entender o princípio, né? A Bíblia diz em Provérbios que quem dá aos pobres empresta a Deus e Deus pagará a retribuição. Então, se você for generoso, você com certeza vai receber de Deus também, né? Porque Deus dá a quem compartilha. Deus não tem prazer em dar para quem retém. É mesmo o princípio da oração do pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites. Então, se você pede algo para Deus, que Deus sabe, Deus observa, Deus vê que você vai usar para um bem comum, não só para o seu, não só para o seu egoísmo, para o seu ego, para o seu eu, com certeza Deus vai compartilhar, Deus vai te permitir possuir determinada coisa. Mas se você é daquele que só armazena, né, igual uma cisterna, mas não compartilha, então Deus, obviamente, não tem o porquê dar para você se ele pode dar para outro que faz e compartilha com o seu próximo. Isso realmente é verdadeira religião, né? Então, eu quero até pedir, acho que o pastor Giovanni me dá essa liberdade, que se você quiser abençoar o ministério do pastor Giovanni, o canal aqui do pastor Giovanni, né? Você tem aí o superchat, você tem as informações bancárias dele aí que estão na tela, você estará semeando no reino, né? Porque falar Jesus é muito fácil, né? Mas há pessoas que têm condições, umas em maior grau, outras em menor grau, mas todos, alguma coisinha sempre tem condições, né? E você estará fazendo com que a palavra chegue mais longe, que o alimento chegue mais longe, que
Então, acho importante a gente pontuar isso.